Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, e essa é uma palavra que não é uma palavra qualquer, é a palavra infalível, inspirada do Senhor. Por isso, para entendê-la, nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. E essa é a nossa oração que fazemos, pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a ouvir a Tua voz nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero tratar sobre o tema portas que se fecham, portas que se abrem. Portas que se fecham, portas que se abrem. Eu quero começar contando uma história de um personagem fictício, tá? É um personagem que eu inventei aqui, cujo nome eu vou dar de João. Um nome assim bem conhecido, então quero começar contando a história de João. João trabalhava em uma loja há 18 anos. Ele ganhava um salário mínimo, com o qual sustentava toda a sua casa. E todos os dias, então, ele estava ali, trabalhando naquela loja, durante 18 anos. Um dia, ele foi chamado no escritório e recebeu a triste notícia da sua demissão. E aquela notícia abalou muito João, o deixou desesperado. Afinal de contas, como ele agora iria manter a sua família? Sem trabalho e sem conseguir agora um novo emprego, João, no meio da crise, no meio do desespero, ele começou a vender pastéis e coxinhas. E ele começa a sair, sua esposa começa a preparar os pastéis, as coxinhas, e ele começa a sair vendendo. E ele trabalhava com ótimo material, trabalhava com um preço muito bom. E assim o negócio de João começou a crescer. E ele começou a ganhar cada vez mais, a ponto de que ele chegou ao ponto de ganhar 10 vezes mais do que ele ganhava no emprego que ele tinha. Meus irmãos, João é um personagem fictício. Não existe. Mas, ao mesmo tempo, existem muitos Joãos.
Existem muitos personagens reais que passaram por experiências semelhantes a deste João que nós acabamos de mencionar. Basta, por exemplo, você dar um Google e pesquisar sobre temas, por exemplo, coloca assim, demissão, a melhor coisa que me aconteceu. Você vai ver uma série de relatos de pessoas dizendo, como foi bom ter sido demitido. Como foi bom, a melhor coisa que me aconteceu. E você vai ver muitas histórias parecidas com a história de João. Pessoas que viram uma porta se abrindo, ou melhor, uma porta se fechando. Às vezes uma porta que lhes dava estabilidade, que lhes dava confiança. Mas quando essa porta se fechou, então essas pessoas começaram a ver além. Elas começaram a ver possibilidades que elas não viam antes, porque a mente delas estava somente ali. E se não fosse aquela crise, se não fosse aquele problema, elas estariam ali até o final da vida delas. Quando, na verdade, o Senhor permite, às vezes, que algumas portas se fechem, para que nós possamos olhar outras portas, para que nós possamos ter uma visão diferente de outras portas que se abrem. Afinal de contas, meus irmãos, às vezes nós estamos tão acomodados com a nossa condição, que é necessário que uma porta se feche para que nós acordemos. Nós muitas vezes, a nossa tendência em geral é esse comodismo. A gente fica assim parado no tempo, para no tempo e tal. E às vezes Deus permite um choque de realidade. Uma porta que se fecha e a gente diz, e agora? O que eu vou fazer? Essas portas que se fecham, portas que se abrem, envolvem não apenas o aspecto financeiro, do exemplo que eu dei. Não é somente o aspecto financeiro, mas em várias outras áreas da nossa vida. Tem uma música que nós cantamos muito, Deus cuida de mim. E tem uma frase desta música que diz, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Muitas vezes as portas fechadas são um meio de Deus para que nós confiemos mais em sua providência. Nós estamos acostumados com aquela porta sempre aberta. Então ela está aberta, e como eu disse, a nossa tendência é nos acomodar e ficar meses e meses, anos e anos, e às vezes Deus corta aquela fonte, fecha aquela porta, para que nós possamos aprender a confiar mais diretamente em sua providência. O texto que nós lemos é um grande exemplo de portas que se fecham e outras portas que se abrem. Se você lembrar, na semana passada, nós vimos Moisés sendo criado por sua mãe. Você lembra da história? Se você estava aqui na semana passada, você vai lembrar que Moisés foi aquele menininho que nasceu num tempo de extrema perseguição. Quando ele nasceu, ele já estava sentenciado à morte. A mãe de Moisés o escondeu por 3 meses. Depois de 3 meses, não podendo mais ocultá-lo, então ela o colocou no cesto, tampou o cesto ali, colocou o cesto no rio. E ali a providência de Deus fez com que a filha de Faraó fosse se banhar naquele rio, pegasse aquele cesto, tivesse uma intensa compaixão por aquela criança. E ali então nós vimos como a mãe de Moisés, Joquebede, recebeu um salário para poder criar o seu próprio filho. O que é isso? A providência de Deus. Nós vimos que Moisés era o libertador de Deus para o povo de Israel. E agora então no Egito, Moisés ali foi criado pela própria mãe. Quando ele foi desmamado, ele foi para a corte do Egito. E Atos capítulo 7 vai dizer que ele foi criado em toda a ciência do Egito, em toda a tecnologia do Egito. O Egito era um país de primeiro mundo. As maiores tecnologias da época estavam no Egito. Os maiores conhecimentos científicos estavam no Egito. Então Moisés ali foi criado com toda a tecnologia, com toda a ciência. Ele estava na corte, no próprio palácio. Mas, mesmo estando ali, no palácio, na corte, em uma sociedade politeísta, Moisés tinha no seu coração aquilo que ele tinha aprendido em sua infância. Na sua infância, com a sua mãe, ele aprendeu os princípios da palavra. Ele aprendeu sobre o Deus de Israel.
Ele aprendeu sobre o povo a qual ele pertencia. Ele aprendeu que ele era um israelita, um hebreu. E ali então aquilo estava no coração de Moisés. De forma que, meus irmãos, mesmo estando no palácio, Moisés ainda se identificava com o povo de Israel. Mesmo estando no Egito, Moisés ainda se identificava com os hebreus. Mesmo estando na corte, mesmo estando rodeado do luxo, Moisés se identificava com os escravos hebreus. E é isso que nós vemos no texto que nós lemos. Quer ver? Acompanha aí o versículo 11, por favor. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. Atos capítulo 7, versículo 40, no discurso de Estevão vai dizer que quando esse episódio aconteceu, Moisés tinha 40 anos de idade, ou seja, foi uma vida. Muitos aqui não têm 40 anos, eu não tenho 40 anos. Mas imagine que Moisés teve toda uma educação no Egito, foi criado ali no Egito, e com cerca de 40 anos ali, ele vai até os seus irmãos. Moisés saiu do palácio e foi até as aflições do seu povo. Observe esse movimento: sair do palácio, sair da corte, descer do palácio e ir para o poço da escravidão, para a casa de servidão. O palácio, meus irmãos, era um lugar de luxo, um lugar de conforto. É confortável estar no palácio, mas é necessário descer à casa de servidão. É necessário ver o sofrimento na casa de servidão. Você lembra em Mateus capítulo 17, quando Jesus chamou os discípulos para irem para o monte conhecido como Monte da Transfiguração? Ali a Bíblia diz que Jesus teve uma revelação do Senhor. Ali apareceram Moisés e Elias, uma glória invadiu aquele lugar. De tal forma que os discípulos ficaram boquiabertos com tanta glória, com um lugar tão gostoso de se estar. E quando eles estavam ali empolgados, Pedro disse: Senhor, aqui é muito bom. Vamos fazer uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Vamos ficar aqui é muito legal. Este lugar é um lugar de Deus. Mas se você observar, o próximo relato era de um jovem que estava endemoniado lá embaixo. O Monte da Glória é bom, mas lá embaixo tem um vale da necessidade. E Jesus, sabendo daquele vale da necessidade, ele diz: nós precisamos descer. Nós vamos descer. Quando ele chega ali, estava um pai aflito, um filho endemoniado, discípulos que estavam ali a noite inteira tentando expulsar aqueles demônios e não conseguiram. E ali estava uma família aflita, um povo aflito, mas veja, eles estavam no Monte da Glória. Moisés, da mesma forma, estava no palácio, estava na corte. Estar na corte é muito bom, mas quando ele desce para o vale da necessidade, quando ele desce para a casa da servidão, então ele começa a ver uma realidade que ele não tinha visto. Ele vê que os hebreus estavam sofrendo, ele vê que os hebreus estavam sendo escravizados, ele vê que aquele povo estava sendo humilhado. O ato de sair do palácio mudou radicalmente a visão e a vida de Moisés. Ele nunca mais foi o mesmo. Por isso, meus irmãos, nessa noite, a partir dessa experiência de Moisés, ele iria começar a ver portas se fechando e portas se abrindo. Aqui eu quero destacar com você 3 lições que nós aprendemos com essa experiência de Moisés. Atente bem para essas lições nessa noite. Primeiro, guarde isso no seu coração. Primeiro conselho: fazer o certo não garante que as portas não vão se fechar. Preste atenção. Fazer o certo não garante, não é uma garantia de que as portas não vão se fechar. Observe. Moisés conhecia a sua história. Ele conhecia o seu povo, os hebreus. Ele conhecia. Ele sabia e ele lembrava da história que a sua mãe contava, que o seu pai contava. Ele sabia que os hebreus eram o seu povo. Pastor, como assim que o senhor está dizendo isso? Sim, ele sabia, nós vamos ver no nosso sermão. Há 2 expressões, lembre que quem escreveu esse relato aqui foi o próprio Moisés. O livro de Êxodo foi escrito por Moisés. E quando Moisés escreve sobre o seu próprio relato, ele descreve aqui dizendo que ele saiu a ver os seus irmãos. É assim que ele descreve. Moisés saiu a ver os seus irmãos.
Não somente isso, mas ele diz que ele viu certo egípcio que espancava um hebreu, um do seu povo. Então, veja, a descrição aqui é de alguém que conhece o seu povo, que sabe que é o seu povo. Ele sabe que esse povo de Israel é o seu povo. E aqui é onde começa aqui a você entender um pouco da mente de Moisés, sobretudo a partir da revelação do Novo Testamento. Por quê? Moisés se via numa condição privilegiada, porque ele tinha sido criado na corte, tinha sido educado com a ciência do Egito, e ele se via como alguém que tinha a capacidade de Deus para socorrer o seu povo, para salvar o seu povo, o povo de Israel. E é com essa mentalidade que ele se lança na primeira tentativa de ajudar. Veja, a primeira tentativa de Moisés de tentar ajudar o seu povo está aqui no versículo 11, a parte B e versículo 12, veja aí. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Veja, observe, tenta imaginar aqui a cena que o texto está descrevendo. Moisés sai do palácio, desce, vai para a casa ali de servidão, vai para ali para o serviço. Ali então ele vê o trabalho penoso ao qual os hebreus estavam submetendo. Eles estavam ali sofrendo, sendo escravizados. E dentro desse trabalho penoso, Moisés também viu uma violência terrível, ou um quadro de violência terrível, a qual um hebreu estava se submetendo. Isso tudo ele está vendo. O texto diz que certo egípcio estava espancando. Essa expressão, nessa tradução, eu acho que ela é muito boa, para descrever o que estava acontecendo. Porque o verbo que aparece aqui, o verbo nakar, é um verbo que é golpear, e ele pode chegar até ao ponto de ser o golpear para matar. Inclusive, quando diz que Moisés matou, é o mesmo verbo que aparece aqui, é o verbo nakar. Então, a tradução espancar é uma tradução muito boa, porque aquele homem não estava simplesmente batendo, que já seria errado, extremamente preocupante, mas ele estava espancando, talvez até mesmo no estágio de quase matar aquele israelita. E veja, Moisés estava olhando, ele estava vendo, observando aquilo. E naquela observação, Moisés tinha 3 opções. A primeira era, ele poderia tomar o lado dos egípcios. Afinal de contas, ele era um príncipe egípcio. Então, ele poderia estar ali como príncipe, manter-se ali na sua posição como príncipe e dar o aval para que aquele homem continuasse apanhando. Essa seria a primeira opção. A segunda opção seria, ele poderia tomar uma posição neutra. Afinal de contas, ele era um príncipe egípcio e um hebreu também. Então, ele poderia não ficar nem de um lado e nem de outro. Ele poderia agir com neutralidade. Eu não apoio, mas também eu não vou reclamar, eu não vou censurar. E a terceira opção é se posicionar ao lado dos hebreus, que é exatamente, irmãos, o que Moisés faz. Ele toma uma decisão. A decisão que ele toma é: eu sou hebreu, eu vou me comportar como hebreu. O sangue hebreu falou mais alto. Moisés não viu aquele escravo como uma mercadoria. Era assim que os egípcios viam os escravos. Era uma mercadoria, era comprado, vendido, era mercadoria. Mas Moisés não viu aquele homem como uma mercadoria. Ele viu aquele hebreu como um irmão, como seu sangue. E quando o nosso irmão é maltratado, todo mundo fica chateado. Fica chateado? Fica. Pode ver, tem 2 irmãos, briga que só. Mas vai mexer com um deles, opa, mexeu com ele, mexeu comigo. É assim, desde criança nós somos assim. Irmãos, crianças brigam, mas não vê, eu posso brigar, você não. Então veja, Moisés vê aquele homem como seu irmão, e mexer com ele era como que mexer com Moisés. O texto diz que Moisés ficou tão chateado, que ele matou o egípcio. Ele golpeou aquele egípcio mortalmente. Mas observe como o texto descreve, não foi uma emoção cega, dele ser cheio de raiva e matar, não. O texto diz que ele agiu de forma premeditada. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, ele viu que não tinha ninguém, e sabendo que não havia ninguém, então ele vai lá e mata o egípcio. A pergunta, irmãos, é: o que Moisés esperava
com este seu ato. Qual era a expectativa de Moisés? O texto que nós lemos não descreve, mas eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar aí um texto que nos ajuda a pensar, que é Atos capítulo 7, versículo 25, que descreve qual era a expectativa de Moisés quando ele fez isso. Acompanhe aí na tela. Diz assim: ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Olha que interessante. Que interessante. Moisés, o texto está dizendo que ele sabia, ele cria que Deus estava chamando ele para libertar os israelitas. É isso que o texto está dizendo. De alguma forma, provavelmente vendo o seu nascimento miraculoso, a forma como Deus o preservou, conhecendo as promessas de Deus para o povo. Não sei, o texto não é detalhado, não dá detalhes, mas Estevão diz que Moisés acreditava que ele era um libertador e que a expectativa dele era que o seu povo o visse como um libertador. Era que o seu povo olhasse assim: opa, ele é o cara. Ele é o cara. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos tirar dessa condição. Mas veja que aparentemente foi o oposto que aconteceu. Quer ver? Acompanhe, versículo 13 a 15. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, Faraó procurou matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Eu vou voltar a esse texto daqui a pouco para ver alguns detalhes mais de perto, mas eu queria chamar a atenção aqui com você para a mudança abrupta que aconteceu na vida de Moisés. Veja que mudança. Pensa comigo. Moisés acordou naquele dia como príncipe do Egito. Ele acordou como rico no Egito. E ele foi dormir como fugitivo, como pobre, como alguém que perdeu tudo. Veja como as coisas mudam tão rapidamente em nossa vida. Como a nossa condição é tão instável. Você acorda vivo e pode não chegar à noite vivo. Você pode morrer durante o dia. Nossa posição é de uma instabilidade terrível. Moisés estava ali como príncipe, como rico, mas há uma reviravolta na sua vida. A sua vida muda de cabeça para baixo. Por quê? O seu crime havia sido descoberto. E o texto diz que Faraó quis matar Moisés. Meus amados irmãos, pense comigo. Se Moisés tivesse feito vista grossa ali, quando o egípcio estivesse batendo no hebreu, se Moisés tivesse: não estou nem vendo, deixa quieto, vida que segue. Se ele tivesse feito isso, ele teria continuado como príncipe do Egito. Ele teria continuado na sua posição. Bastava ele não ter tomado o lugar do hebreu. Bastava ele não ter tomado uma posição em favor do hebreu. Mas Moisés renunciou à sua glória. Moisés se identificou com o povo sofredor. E por causa disso, ele perdeu quase tudo que ele tinha. Quase tudo. Ele só não perdeu a vida, mas ele perdeu a sua condição social. Ele perdeu o seu dinheiro. Ele perdeu tudo o que tinha. Tudo o que tinha. E aqui é onde eu quero instruir você sobre o meu primeiro ponto. Fazer o que é certo não é garantia de que tudo vai dar certo, de que todas as portas vão se abrir. Você diz assim: eu ajo direito no meu trabalho, todo mundo faz o errado, mas eu faço o certo. Talvez você seja prejudicado porque você faz o certo. Todo mundo age de forma errada, mas eu vou fazer o que é certo. Talvez as coisas comecem a dar errado para você. Espero que não. Mas eu estou dizendo, não espere que tudo vai dar certo porque você está fazendo o que é certo. Não espere que todas as portas vão se abrir porque você está fazendo o que é certo. Fazer o que é certo não é garantia de que tudo vai dar certo. Pelo menos a nosso ver. Pense, por exemplo, Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam pregando em Filipos, pregando a palavra de Deus.
Havia uma jovem lá que estava sendo oprimida pelo diabo, pelos demônios. Essa mulher que estava ali, dando lucros aos seus senhores, ela era escravizada com o espírito que a levava a adivinhar, adivinhações. Paulo e Silas estavam pregando a palavra. Naquele momento, então, eles são usados por Deus para libertar aquela mulher. Eles oram por aquela mulher, eles expulsam aquele demônio, aquela mulher liberta. Veja, eles fizeram o errado? Não, eles fizeram o certo. Qual é a nossa expectativa quando nós vemos esse relato de Paulo e Silas? Agora as pessoas vão recebê-los. Agora as pessoas vão acolher a mensagem. Agora as pessoas vão honrá-los como homens de Deus. Mas o que é que acontece? É totalmente o oposto. A Bíblia diz que eles foram rejeitados, foram envergonhados publicamente, foram açoitados publicamente, foram presos. Mas pastor, eles estavam fazendo o que é certo, é verdade. Mas como eu disse, fazer o certo não é garantia de que tudo vai dar certo. De que as portas vão se abrir para nós. Outro exemplo, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus cruzou o mar e foi até Gadara. Ele enfrentou uma grande tempestade no mar. Chegando em Gadara, ele encontra um homem que estava oprimido, um homem endemoniado. Não falava coisa com coisa, o diabo tinha tomado a sua mente, tinha tomado a sua voz. A Bíblia diz que Jesus vai até aquele homem com autoridade e expulsa aqueles demônios. Aquele homem foi liberto. Aquele homem foi transformado pela graça de Deus. Aí qual é a nossa expectativa? É de que os habitantes de Gadara vão chegar para Jesus e vão dizer: oh Jesus, obrigado, venha cá, você é bem-vindo em nosso meio. E honrassem Jesus, e estivessem ali adorando a Jesus. Essa era a nossa expectativa, mas não é o contrário. O texto diz que as pessoas vão lá e expulsam Jesus de Gadara. Como assim? Mas Jesus fez o certo. Mas aquele certo de Jesus o levou a ser expulso daquela cidade. As pessoas estavam dizendo: nós não queremos você aqui, Jesus. Mesmo ele fazendo o que é certo. Se algumas portas estão se fechando em sua vida, não necessariamente é porque você está fazendo algo errado. Porque às vezes, quando algumas portas se abrem, ou melhor, se fecham, então às vezes a gente pergunta: meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Senhor, o que foi que eu fiz? Senhor, o que foi que eu fiz? Preste atenção. Se as portas se fecham, não quer dizer necessariamente que você fez alguma coisa de errado. Você não necessariamente fez algo errado. Moisés fez a coisa certa. Eu não estou dizendo que matar uma pessoa é certo, não. Não estou dizendo que o homicídio foi moralmente correto, não. Eu estou dizendo que ele fez certo no sentido de tomar o lugar dos hebreus, de não aceitar a opressão dos egípcios. Então a decisão de Moisés foi certa, de tomar o lugar dos hebreus. Ele tomou as dores do seu povo. Mas aquela posição de Moisés fez com que as portas se fechassem para ele. O Egito se fechou para Moisés. Ele perdeu tudo o que tinha por causa daquela decisão que ele tomou. Segundo conselho, segunda lição que eu quero dizer para você. Preste bem atenção. Às vezes, e esse aqui é interessante, preste atenção. Às vezes, as pessoas que ajudamos são as que fecham as portas para nós. Guarde isso. Preste atenção. Às vezes, as pessoas que nós ajudamos são as que fecham as portas para nós. Nos 2 episódios que nós lemos aqui, 2 episódios de Moisés, um num dia, o outro no outro dia. Qual era a intenção de Moisés? É muito claro, a intenção era apenas ajudar o seu povo. Moisés queria ajudar o seu povo. Vamos ver aqui, pense comigo. No primeiro caso, o israelita estava sendo espancado. O egípcio estava espancando, o egípcio estava espancando o israelita. E aí veja, talvez aquele homem fosse morrer. Moisés toma as dores do israelita, tá? Toma as dores, faz a sua opção. Qual o objetivo dele? Ajudar o israelita, salvar o israelita. No segundo caso, que nós vemos aqui no outro dia, estavam os 2 israelitas brigando. Os 2 hebreus brigando. Moisés tentou o quê? Pacificar. Veja, as intenções de Moisés eram boas. Era pacificar, era ajudar, era socorrer, era amenizar a dor, amenizar a escravidão, os efeitos da escravidão. Esses eram os objetivos de Moisés, eram os objetivos melhores. Quer ver? Veja bem.
pensa comigo, pensa aqui comigo. Quem foi que dedurou Moisés? Quem foi que dedurou Moisés? Veja, só tinha 3 pessoas. Porque o texto diz que Moisés olhou para os lados, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Então só tinha 3 pessoas. Moisés, o egípcio e o hebreu. O egípcio não dedurou, porque morreu. Moisés não dedurou, porque estava lá e não queria que dedurasse. Então quem foi que falou? O hebreu que foi ajudado por Moisés. Preste atenção nisso. O hebreu que foi ajudado por Moisés. Irmãos, nós temos aqui um caso claro de um homem que foi ajudado por Moisés. E é aquele que vai fechar a porta para Moisés. Agora, vamos analisar o segundo caso. Vamos analisar aqui o segundo caso. Versículo 13. Eu disse que ia acompanhar mais de perto, então vamos lá. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Veja, aqui Moisés já está assim, eu já disse que ele se via como um salvador. Né? Ele se via como alguém que tinha se chamado. E agora, não. Seu pai... Som. Versículo 13, vou ler novamente, tá certo? Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Veja, como eu disse, Moisés já se via como libertador de Israel. Tá? Ele já tinha essa concepção de que Deus o tinha chamado para essa missão. E aí o que é que ele quer? Ou melhor, o que é que ele vê? Quando ele chega lá, ele vê que os próprios hebreus estavam brigando. Nessa época era diferente, irmãos. Hoje em dia o povo de Deus não briga, não. Né? Mas naquela época brigava. Certo? Porque, eu não sei. A gente acha pouco os inimigos que a gente tem. O diabo, o inferno, os demônios. E a gente ainda quer brigar com a gente mesmo. Nós queremos brigar uns com os outros. Né? E Moisés olha para aquilo ali e ele fica em crise. A história lá, o pessoal brigando, como assim? Vocês têm que se unir. E aí, irmãos, naquele momento, ele faz um questionamento. Ele chama o culpado, que estava ali em uma condição de vantagem, espancando o seu próximo, e ele pergunta: por que você está espancando o seu próximo? Veja, mais uma vez eu chamo a atenção para o objetivo de Moisés. Qual era o objetivo? O objetivo era a unidade do povo. Moisés queria que o povo ficasse unido. Esse era o objetivo. E aí veja a resposta dele no versículo 14. O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Veja, esse homem, ele não gosta de ser corrigido, não gosta de ser exortado. Ele olha para Moisés com toda a sua arrogância e diz: quem foi que colocou você como juiz? Quem foi que lhe deu esse cargo sobre nós? Ele não reconhece a sua falha, ele diz: poxa, falhei, errei, foi mal, Moisés, me perdoa. Não. Ele se mostra arrogante. Quem colocou você como juiz? E com essa postura, certamente, ele seria um dos que iria fazer com que esse caso chegasse até Faraó. Veja, onde é que eu quero chegar aqui para ser bem claro e bem objetivo com você? As 2 pessoas que Moisés tentou ajudar foram responsáveis diretas para o fechamento das portas para ele no Egito. As 2 pessoas. O primeiro, o homem que ele tentou ajudar matando o egípcio. O segundo, aquele que ele tentou corrigir, perguntando: por que você está batendo no seu colega, no seu irmão? Essa é a maior frustração nossa, meus irmãos. É porque, muitas vezes, as pessoas que nós menos esperamos são aquelas que fecham as portas para nós. Quantas vezes as pessoas a quem nós estendemos as mãos nos apunhalam pelas costas? Como assim? De repente você consegue um emprego para alguém, onde você trabalha. Conseguiu um emprego. Aí aquela pessoa para quem você conseguiu um emprego começa a queimar o seu filme na empresa. De tal forma que você começa a ficar prejudicado por aquela pessoa
que você tentou ajudar. Ou então, você tem o seu negócio estruturado e compartilha o seu negócio com uma pessoa. Aí aquela pessoa faz um negócio para concorrer com você, começa a queimar preço e começa a prejudicar o seu negócio. Você ajudou aquela pessoa e aquela pessoa tenta lhe dar uma rasteira. Poderíamos multiplicar os exemplos, meus irmãos, de formas como nós ajudamos pessoas e as pessoas muitas vezes se voltam para nós. Se essas coisas já aconteceram com você, você não é o único. Moisés passou por algo muito semelhante. Sem falar, meus irmãos, até de Jesus. A Bíblia diz que Jesus deixou a sua glória, que era muito maior do que a de Moisés. O palácio de Jesus era muito maior do que o de Moisés. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, à casa de servidão, ao vale da necessidade. Jesus só fez o bem. Curou, libertou, pregou, ensinou a palavra. E o que foi que deram em troca? Nós cantamos aqui, deram-lhe uma cruz. Aquelas pessoas a quem ele pregou, quando ele precisou, as pessoas disseram, solta Barrabás, crucifica Jesus. Essa foi a resposta do povo. Aquele povo que foi tão abençoado, aquele povo que foi tão agraciado, mas respondeu de forma tão terrível ao Filho de Deus. Meus irmãos, olha, Jesus não voltou, estamos tudo aqui, certo? Então, tranquiliza o coração, tranquiliza o coração e vamos para frente. Essa aqui já não vai para o YouTube. Vamos lá, terceiro lugar. Terceiro conselho, terceira lição, preste atenção, por favor, estamos terminando. De onde menos esperamos, novas portas costumam se abrir. Maravilha. De onde menos esperamos, novas portas começam a se abrir. As portas se fecharam para Moisés, no Egito. Ele teve que sair às pressas do Egito. E aí, então, o texto diz que ele foi para Midian. Ali em Midian, o texto diz que ele se assentou junto a um poço. Naquele poço, então, você vê agora mais um fato da providência de Deus. Quando ele estava ali, o texto diz que havia um sacerdote, chamado Reuel, ou Jetro, e ele tinha 7 filhas. Veja o versículo 16, por favor. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Veja, eu quero convidar você aqui a pensar aqui o seguinte, veja, chama a nossa atenção, meus irmãos, a disposição de Moisés para fazer o que é certo. Pense comigo aqui, veja, depois da última experiência que ele teve, ele tentou ajudar 2 pessoas. As 2 pessoas acabaram com ele, humanamente falando. Ele poderia dizer, eu não ajudo mais ninguém. Pode morrer na minha frente, eu ajudo a matar. Porque não é assim que nós muitas vezes reagimos. Rapaz, o cara vai fazer o bem, vai ajudar. O cara vem, me apunhala pelas costas, não ajudo mais ninguém. Mas veja que Moisés quer fazer o que é certo. Ele poderia ter um discurso vitimizador. Mas quando ele vê aquela injustiça que os pastores estavam fazendo, e qual era a injustiça? Provavelmente, pela forma como o texto escreve, é que esses homens, eles se aproveitavam daquelas mulheres. Quando elas iam tirar água do poço, então provavelmente eles utilizavam a força que eles tinham para dizer o seguinte, não, vocês vão tirar para mim. E aí aquelas mulheres eram forçadas a tirar água para eles primeiro, para depois tirar para elas. E ali, meus irmãos, Moisés vê aquela injustiça e diz, está errado. E o texto diz que ele defendeu aquelas mulheres. O texto não diz como foi, mas provavelmente então ali houve uma briga. Moisés toma a causa daquelas mulheres como sendo a sua causa. Assim como ele tinha defendido o hebreu, agora ele faz a mesma coisa com as mulheres. Ei, não deixe de fazer o que é certo, porque você não tem reconhecimento. Não deixe.
Não deixe. Mas pastor, eu fiz, me dei mal. Ei, você não faz para as pessoas, você faz para Deus. Você faz para Deus. Se ninguém reconhecer, Deus reconhece, está escrito no céu. Glória a Deus. É o suficiente, é o principal. Pode ter certeza, é o principal. Veja aí o versículo 18 a 20 agora. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Irmãos, Reuel, o pai dessas 7 moças, percebeu que havia algo diferente. Elas voltaram muito rápido. Nunca tinha sido tão rápido assim. Era sempre demorado. E aí ele pergunta: o que aconteceu? Já voltaram? E elas dizem assim, elas não conhecem quem é Moisés. Só que pelas roupas de Moisés, talvez pela fala, não sei, mas elas sabem que Moisés é um egípcio. E elas voltam assim, elas dizem: o senhor não sabe o que aconteceu. Tinha um egípcio lá, e esse egípcio, ele pegou os pastores, ele se atracou com eles lá, defendeu a nossa casa, e ainda deu de beber ao nosso rebanho. Aí, meu filho, Reuel diz assim: oxe, homem, cadê esse homem? Vamos atrás, não pode deixar esse homem fugir, não. Imagina só, irmãos. Imagina, a crise é como hoje, né? A crise que está. Aparece um Moisés assim, Deus, eu vou procurar esse homem. Procura esse homem. E é o que o Jetro faz. Onde ele está, traga ele embora. E aí vem o versículo 21 e versículo 22. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Meus irmãos, o que chama a nossa atenção nessa noite, e que eu quero que você perceba comigo, pense comigo, por favor. Todo mundo atento, eu quero todo mundo atento, prestando atenção no sermão. Preste atenção no sermão. Isso é hora da gente se concentrar no sermão. Certo? Veja, Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas quando ele chega numa terra estranha, um povo que não o conhecia, esse povo o acolhe, esse povo honrou Moisés. Reuel nunca tinha ouvido falar de Moisés, não sabia nem quem era, mas ele diz: você merece ser honrado. O texto diz que ele dá a sua filha para se casar com Moisés. Mais uma vez isso lembra Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Eu pergunto, para encerrar, por que foi que Deus fechou as portas para Moisés? Por que Deus fechou as portas para Moisés? Já parou para pensar sobre isso? Há várias razões, mas talvez uma das principais razões que eu vejo na descrição é que o texto diz que Moisés precisava ir para o deserto para ser tratado pelo Senhor. Moisés precisava ir para o deserto para ser tratado pelo Senhor. Ei, preste atenção. Deus sabe quando fechar as portas e quando abrir. Deus sabe. Por isso, quando uma porta se fechar, não questione. Não questione. Quando uma porta se fechar, não questione a soberania de Deus. Não questione. Apenas confie. Pastor, as portas estão se fechando. Deus sabe. Deus sabe. Mas e aí, pastor? E aí? Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe. Deus é soberano. Deus fechou a porta do Egito, é verdade. Fechou. Por quê? Porque Ele queria abrir uma porta maior na vida de Moisés. A forma como Deus ia libertar o povo de Israel não era daquele jeito que Moisés pensava, que Moisés achava. Não. Deus tinha um plano maior. Deus queria tratar com o caráter de Moisés, para poder usar Moisés.
Antes de ser usado por Deus, Deus queria tratar com Moisés. Moisés estava no Egito. Deus diz: Moisés, tu tem que ir primeiro para o deserto. No deserto tu vai ser tratado. Aí depois é que tu vai voltar. E aí você vai cumprir o seu chamado. Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor.